Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me agora da vontade divina para minha alma. Abençoa minha mãe para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Venho fazer a partilha do estudo 59, né, parte 4, do que foi falado, né, uma vez, tendo entrado em contato com esses escritos do livro do céu, a vida na divina vontade, o quão diferente é, né, da santidade das virtudes, o caminho, né, na santidade humana, e a necessidade de revertir-se, né, deste novo homem, né, o próprio Cristo, né, tirando a nossa vontade, as nossas convicções, né, nossas prioridades, né, a nossa vontade humana, para ocupar, né, para aí ocupar a vontade divina. A importância, né, de deixar de lado as orações devocionais, né, muito da nossa conduta, né, a vida de virtudes, né, uma virtude assim que, como vai dizer o próprio livro do céu, que em muitos pontos atrapalha, né, escrúpulos e tantos outros apegos, e deixar, né, Jesus livre em nós. O discernimento, o entendimento que Jesus trará situações para que vivamos, né, plenamente na sua divina vontade. Um exemplo que se deu na minha vida mesmo. Enquanto na santidade das virtudes eu achava que eu via como correto permanecer na condição em que eu encontrava, né, em que eu vivia no meu casamento, em que por meio do sacrifício, do anular-se que eu vivia, né, um dia ou outro, não sei quando, segundo a vontade de Deus, ele tocaria no coração da minha esposa para que ela mudasse, para que ela se convertesse, para que pudesse ao menos ter uma vida normal juntos. Mas Jesus, como sabemos, não violenta ninguém, ele deixa as pessoas livres, somos livres. Né? E diante do sacrifício que eu vivia, que eu fazia, que não era a vontade de Deus, porque cada um deve levar a sua cruz, cada um tem a sua cruz para carregar, cada um é responsável por si. E uma vez que eu levava a minha e a dela, né, não dava a ela a oportunidade, a chance de viver, né, o processo dela, a salvação dela, trabalhar pela salvação dela. Então, diante da santidade de virtudes, a minha salvação estava, de certa forma, sendo garantida, né, diante do sacrifício que eu fazia. Mas para a divina vontade, não, era preciso que eu a deixasse para que ela fizesse o processo, né, o caminho dela. Uma vez ela não querendo, né, sendo proposta, tendo até esgotado todas as alternativas, né, todos os meios eu já havia tentado, já havia buscado, e ela não aderindo, convém então que a deixe seguir o caminho dela. E desde então foi o que eu fiz. Saí de casa e a deixei. Estou agora no processo de nulidade, né, do casamento, com base aos argumentos concretos que tem. E trilho agora viver esse caminho, né, na divina vontade, vivendo para ela, para a divina vontade. Então, se não me vem a divina vontade na minha vida, eu estaria, né, naquele mesmo processo, né, aquela mesma mentalidade, né, que é como diz as Sagradas Escrituras, e assim é, né, o que Deus uniu, o homem não se separe. Mas, porém, como uma palestra, né, uma entrevista entre o Frei Gilson e até esse bispo, ele ainda vai dizer: o que Deus uniu não separe o homem, mas e o que o diabo uniu, que separe o homem.
é muito complexo, é preciso ver, né, até essa palestra para poder entender que cada caso também é um caso, né, cada caso, uma situação, uma condição, é preciso, assim como o processo de nulidade, né, é preciso avaliar cada caso, caso por caso. Mas que o conhecimento da divina vontade me deixou, né, livre e em paz para seguir o meu caminho, né, que foi até o que Jesus me disse: "Vai, que eu cuido dele". Dele quem? O meu filho que no ato tinha seus 9 anos, né, vai que eu cuido dele. E assim eu fiz, e assim agora há 1 ano e pouco depois ele me mostrou claramente que, de fato, ele está cuidando, né, sem sombra de dúvida ele está cuidando, né, e que tudo isso também vai se dar mediante o meu propósito, né, esse meu compromisso de adesão com a vida na divina vontade, de modo a estender as graças e bênçãos sobre a vida dos meus, né, sobre a vida dos que estão à minha volta. Que, como disse no próprio livro das 24 horas da paixão, onde quer que se haja um filho da divina vontade, naquela região os castigos serão poupados, as pessoas serão poupadas, né, de modo que estende, né, que reflete essa graça, esses benéficos efeitos sobre os outros. Que também o que foi dito esses dias mesmo, né, para a gente não ficar vivendo dos efeitos, mas termos a consciência plena e a vida plena na divina vontade, né, a ser um com Deus, a ser o próprio Cristo na Terra. E para isso morrer para nós, morrer para nossos apegos, né, a criatura de fato não existir mais, está na Terra como se não tivesse, não existisse. E até como estava falando, né, na escola, esse envolvimento nosso com as criaturas. A necessidade de se recolher com os escritos, com aqueles que querem conhecer e viver essas verdades, né, e toda a partilha, todo o diálogo, né, o desenvolvimento desses conhecimentos entre estes que querem viver, né, que buscam, porque a interação, eu mesmo tenho percebido muito isso no meu trabalho, né, a dificuldade, porque são é outra mentalidade, é outra via de vida, né, até pelo fato de que não buscam a santidade nenhuma, né, ficam o dia todo ouvindo sertanejo, sertanojo, né, ocupados com conversas de pecado, né, conversas de duplo sentido, né, então é de suma importância que a gente se recolha, né, que faça silêncio, não é deixar as pessoas de lado, desprezar, ignorar as pessoas, mas ter esse recolhimento, né, ter esse estar com Deus, esse viver para Deus e, de certa forma, deixar isso claro para as pessoas. É preciso assumir, né, esse propósito de vida, mesmo não entendendo, elas não querendo nem saber, mas até os da nossa própria casa mesmo deve conhecer: "Olha, eu vivo assim, eu sou assim, busco seguir este caminho, respeito a tua posição, sua decisão, seu meio de vida, mas para minha vida eu quero e vou viver assim". Tá. Aí eu comecei a falar que é exatamente isso que Jesus trouxe, né, em direção à relação com as pessoas. Vamos ser o amor de Deus na vida delas. Será Deus as amando. Então, uma vez que nos entregamos todo a Ele, e Ele sendo tudo em nós, será Ele a amar os que convivem conosco, né, os que estão à nossa volta. E daí então uma lida totalmente diferente, né, um amor, uma atenção, uma verdade, né, a ser vivida, a ser dita, priorizando o querer de Deus, a vontade de Deus e não mais julgando com pensamentos humanos, né, situações humanas, né, críticas
Por exemplo, não vou falar tal coisa para tal pessoa não, porque senão ela vai ficar ofendida, magoada comigo, não vai querer mais falar comigo e tal. Mas já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E, portanto, Jesus vai nos dar, né, a forma e a oportunidade, a ocasião de falar, a forma de falar, a fim de que, até porque a prioridade é a salvação da alma, né, é para que ela se achegue mais a Deus, né? Então, será sempre uma caridade, um amor, palavras extras que fará a pessoa refletir, né? Se voltar mais a Deus. A prioridade é Deus, é sempre Deus, a verdade dele, né? A criatura já não existe, né? E à medida que avançamos no conhecimento, nessa interação com Jesus, né? Essa vivência dessa vida na divina vontade, as coisas vão se tornando mais leves, né? No primeiro momento é toda essa dificuldade, mas como se dará isso, né? Não tem jeito de eu abandonar tal outra coisa e, né? No primeiro momento apenas estude, busque conhecer, né? Tenha paciência, paciência consigo mesmo, paciência com as pessoas, né? Buscar conhecer e querer muito, né? Querer muito e ter esses atos completos, né? As renúncias necessárias e a adesão devida, a fim de que, como disse Jesus, seja livre para viver em nós, para nos trazer coisas e a estarmos também atentos, né, ao que Ele traz, a ruminar as suas verdades, né, a importância desse recolhimento, a partilha, né, a importância das partilhas. Uma vida se faz caminhando. E o que foi falado, né? Quando a nossa vontade ela não desaparece, todo dia ela se renova, todo dia ela vem, né, trazendo seus argumentos, seus atrativos, né, suas paixões e vícios, né, influenciada pelo ambiente que vivemos, né, a realidade que vivemos, né, questionamentos, dúvidas, né, autoestima assim demasiada, né, o achar que é grande coisa, né, que é melhor que o outro, porque fez isso ou aquilo, porque viveu esta ou tal experiência. Né, na divina vontade temos que nos esvaziar, né, tornarmos dóceis, obedientes, humildes, né, reconhecer que o outro sabe mais, que Jesus se serve até de outros pequeninos, né, como outro dia que o meu próprio filho me disse uma coisa que eu fiquei, né, assim, pensativo, né, eu comentei uma coisa e ele prontamente me deu uma resposta, assim, né, de Deus mesmo. Então, quando a gente se compromete, né, Jesus usa das situações à nossa volta para que, de fato, compreendamos, né? É Ele a nos falar continuamente. Né? Então, é aceitarmos a formação de outros que estão mais adiante, né? A partilha, né? Como Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Né? Então, é estar mesmo em meio a outros que buscam a mesma coisa. E Ele nos dá essa força de vencermos a nós mesmos, a nossa vontade, a esse demônio, né, que vive dentro de nós. A não mais alimentar, né, a não mais dar migalhas, né, para que mais cedo ou mais tarde essa vontade venha a nos oprimir, né, nos levar a fazer coisas contrárias à divina vontade. Então é preciso essa atenção contínua, né? Pisar a cabeça dessa serpente todos os dias, né? A ter o conhecimento dela, das obras dela, das atitudes dela, e prontamente, né?
ter esse gosto em pisar na cabeça da serpente, que é a nossa vontade. E tem um poder de persuasão, né? Ela tem um poder de persuasão que, como foi dito, se damos demasiada atenção à nossa vontade, Jesus se cala, Jesus se afasta, Jesus nos deixa, né, com ela, em entretenimento com ela, né, e ela sorrateiramente vai nos levando, né, vai nos levando na conversa. E o contrário também se dá, né, que é o rumo que temos nós de tomar. Né, se damos atenção a essa voz, Jesus silencia, né, se afasta, nos deixa só com ela. Se a renunciamos e buscamos ouvir a voz de Deus, né, a estar com Ele, a preferir sempre a Ele, vai Ele tomando força, né, se estendendo em nossa alma, né? Vamos assim então morrendo para nós mesmos e adquirindo vida nele. Né? Ele vai crescendo, vai se estendendo em nossa alma e o convívio passa a ser mais íntimo e constante, até o ponto em que já não mais nos ouvimos e passamos a ouvir a Ele. A distinguir o que é nosso, o que é Ele. Ainda que num primeiro momento você perceba isso, depois do acontecido, né? Tipo, Jesus me falou que o caminho era por aqui, eu teimei, fui por ali, e veja no que deu, né? Entender, e nesse exercício, né, ir se corrigindo, né? Reconhecendo o mal da nossa vontade humana e o único lugar que a divina vontade quer nos levar, né, à plenitude de vida com Ele, e viver essa paz. Né? Perceba o quanta perturbação há na nossa vontade humana e quanta paz Ele quer, né, nos dar com os conhecimentos do seu divino querer. E bem isso, né? O primeiro contato com esses escritos, a pessoa que está tendo o primeiro contato, o primeiro pensamento é, eu vou até o sacerdote, saber dele, né? Se é, se não é, se faço, se não faço, se sigo, não sigo, né? Que quase ninguém fala desses escritos, e de fato, né? Quase ninguém, principalmente das autoridades da igreja. E este é o problema, né? Os padres são os primeiros que não sabem desses escritos, que não leem, que não conhecem. Então, ir até eles já é um erro, né? Não que vamos fazer as coisas escondidas dele, mas é que eles não conhecem. Como eles vão falar de algo que não conhece? Como vão orientar sobre algo que não conhece, que desconhece totalmente? Né? Então, é como foi dito, é buscar alguém mesmo na internet, algum padre aí na internet, né? Outros que conhecem, que estão seguindo, né? Conhecendo esses escritos. Porque o primeiro momento é a veracidade desses escritos, né? A igreja reconheceu como tá, como não tá. Então, muitas das pessoas não vão conseguir, né, adentrar, né, a essas verdades, a viver isso, por conta dessa preservação, né, dessa desconfiança. Né? E como sabemos, né, meu justo vive pela fé. Mas aqui é uma fé concreta, uma fé real. Né? O livro do céu é algo que tocamos. Né? Verdades essas que tocamos, que experimentamos plenamente, né, em nossas vidas, dia a dia. Né? E bem como também padres, né, que viveram como Santo Aníbal de França, que foi quem correu atrás, né, da igreja, tornar conhecidas essas verdades, né, receber, né, o título lá de autenticidade, né, esqueci o nome, é nihil obstante, né, nada consta, né, de errado.
né? 20 volumes ele correu atrás e nos trouxe, e bem como também todos os outros. Posso dar o exemplo aqui que lá na época quando comecei, que levei até o padre, ele disse, né: "Vai ler outras coisas, né, tem coisas mais importantes a ler, tem outros livros, né, para ler, respeita a opinião dele, né". Mas como disse, ele desconhece os escritos para dizer que tem outros ainda muito mais importantes, né. Então é complicado. Diante dessas orientações, a pessoa nunca mais, né, volta a esses escritos. "Ah não, porque o padre falou isso e aquilo, então nem vou ler, nem vou conhecer". E então por conta de opiniões alheias, a gente desperdiça, joga fora algo de grande valor, né, que Deus nos trouxe. Né, siga em frente, siga estudando, né, e verá o as moções que lhe vêm, né, as experiências que terás, né, se for do demônio, não conseguirá ter paz, né, tranquilidade com isso. Se é de Deus, não pode parar, né, não se consegue parar, até porque são confirmações em cima de confirmações, né, e o que é dito, essas verdades não são novas, não é coisa nova. Até a primeira coisa que Deus fez, né, deu a Adão essa vida, e agora está nos devolvendo, uma vez que Adão a rejeitou, e agora nos devolve. Como foi dito no batismo, já recebemos a sementinha, esse germe de vida, né, essa vida na divina vontade. Só que ali no batismo, de modo meio que inconsciente, é mais uma ação da graça, e não há de todo uma correspondência da criatura. E daí ela cresce e pouco a pouco ela vai, né, se sujando novamente, né, se mundanizando, né. E ainda que ela viva, né, recolhida em estado de graça, precisa desses conhecimentos, né, do livro do céu para que essa vida desenvolva, para que essa semente desenvolva e cresça e nos leve à estatura de Cristo. E isso também se dará mediante a correspondência de cada um, né, uns corresponderão mais, outros menos, outro um pouco, né, outros infelizmente nem corresponderão, né, então é essa hierarquia, né, esses graus de filhos da divina vontade. O anseio de Jesus é que cheguemos todos ao mais alto grau, mas como foi dito, né, ele que não violenta a criatura, ele se desenvolverá em cada um mediante a abertura de cada um, a correspondência, o amor de cada um, né, que foi chamado, né, é chamado assim como os coros angélicos, né, os coros de filhos da divina vontade. Entendi que há uma lacuna, né, do amor de Deus na Terra, entre os humanos, né, os viadores, os que estão vivos hoje na Terra, não amam a Deus, não buscam a Deus, não preenche, né, a sua alma, os espaços vazios da sua alma com o amor de Deus. Ama-se o mundo, ama as coisas do mundo, ama-se a si próprio, as suas paixões, né, os seus interesses. E o filho da divina vontade deixa tudo isso de lado, né, joga tudo isso fora para ser para Deus aquilo que os outros não são, não querem ser. E então as orações vocais, né, voltando, né, lá na minha vida enquanto não conhecia a divina vontade, eu cheguei num ponto que eu tinha que rezar esta e aquela e o rosário, né, de São Miguel,
a oração X, o texto Y, e até para rezar pelas criaturas, para pedir pela conversão do mundo. Enfim, né? Tipo de alguém da santidade humana, quer que as pessoas conheçam a Deus. Mas sempre vivendo, né, essa oração como se Deus estivesse lá no seu trono, lá no sacrário. Então, com o conhecimento da divina vontade, é preciso reconhecermos que Ele está em nós, que vive em nós. E quando eu me coloco a fazer essas orações, é como Santo Antônio fazia, né? Olha, Jesus, agora fica aqui de ladinho, não me atrapalha não, que eu vou ir fazer, né, o meu rosário, fazer a minha novena, fazer as minhas orações. Então é estranho, né? Eu deixo Jesus para ir rezar a Jesus. Não, na divina vontade vamos rezar as orações de Jesus. Então, quando for da vontade de Deus que rezemos um texto, a gente reza. Quando não for, a gente não reza. E a gente vai rezar as orações dele, né? Da forma que ele reza lá, né? Nos mostra na vida íntima de Jesus. Né? Que ele vivia em plena comunhão com o Pai, né? Rezando ao Pai, né? Promovendo a glória do Pai e a salvação das almas. E como foi falado, né? Ele fez todas essas orações, ele é riquíssimo. Só que aí está também, né? Ele é Deus. Ele não precisa dessas orações. Então ele fez, mas que para nós, né? Para que nós tomássemos agora os méritos, né? Todo esse tesouro e aplicássemos, né? Em nossa vida. Vida esta que não mais nossa, mas dele, mas essa correspondência de amor a ele. Fez dizer nessa repetição de atos, essa correspondência a ele. Ele que fez em direção ao Pai por nós, nós que agora com essa consciência fazemos, né, em direção a ele, como pagamento a ele. Né? Muito mais que um pagamento, mas uma correspondência de amor. Né? Amor se paga com amor. E diante disso subimos, né, ao seu ato único. Né? Quando eu faço a minha oração devocional, são gotinhas, né, como diz o livro do céu. Mas quando eu vivo as orações dele, que eu subo com ele no seu ato único, essas orações são mares, né, que se estende a tudo e a todos, né, as almas do passado, presente e futuro. Já a minha oração sozinha, o meu rosário, o meu texto, são gotículas que pode beneficiar apenas um pequeno número de pessoas, aqueles que estão ali em minha volta. Então, abracemos o tudo e deixemos o nosso nada. Né? Façamos as orações que envolvem a tudo e a todos e deixamos a nossa pequena oração que alcança alguns. Né? Façamos vida com Ele, nos unirmos a Ele. Então, quem deu essa total satisfação a Deus, né? Essa correspondência? Aquela a qual ocupa o trono de rainha, né? Nossa Senhora, que não se desligou de Deus em momento algum, que não se distraiu dele em momento algum, né? A ela. Não vamos conseguir jamais fazer de igual forma. Luísa também não fez. Né? Jesus e Maria eram um. Né? Jesus sendo Deus por natureza e Maria, né, por graça, igual a ele. Como dizia antes, Deus quer que cheguemos todos ao mais alto grau, né, da santidade, mas ele sabe que somos limitados. O próprio Jesus tinha humanamente as suas limitações. Eis a questão
da hierarquia, né, dos graus dos filhos da divina vontade. A um, né, até o que foi dito, né, se eu dou 10% da minha vontade a Deus, há ainda 90% de minha vontade. Tão grande será ainda a minha resistência. Preciso trabalhar para que tenhamos ao máximo, né, tenhamos o tudo, né, para que Jesus seja livre em viver em nós, de poder nos dar a cada dia, né, gole a gole da sua divina vontade. E estamos atentos de modo a não perder o que recebemos, a não retornarmos à estaca zero, ou pior, né, a não nos despreciarmos, descendo ainda mais, né, no menos zero, menos um. Então, nunca voltar a nós mesmos, à nossa vontade, mas caminhar para frente, né, seguir adiante, né, progredir nos estudos, nesses conhecimentos, de modo a dar morte, de modo a secar, né, essa lama e ela vir a cair. Buscar, como Nossa Senhora está atento aos atos da divina vontade, a não perdê-los de vista, né, a estar sempre atento, consciente, né, nunca disperso, nunca sonolento, né, mas buscar em tudo o conhecimento, aquilo que Jesus quer nos dizer através desta ou daquela situação. E até um questionamento, né, que foi dito esses dias, é sempre trazido, Luísa traz esse questionamento no livro do céu, por que que ele já não instituiu a divina vontade quando ele veio à Terra? Né? Por que teve que esperar aí 2000 anos para devolver esse dom à humanidade? É justamente por isso, né, por limitações, limitações que ele vivia na condição humana e limitação da parte das criaturas em ter condições de, de, de digerir todas essas verdades, né? De recebê-la, né? Até como se vê, 2000 anos precisou ter de igreja para poder lhe devolver à humanidade essas verdades. E ainda assim, quanta resistência, né? Quanta resistência por parte das criaturas. E como sempre ele, não violentando as suas criaturas, fica, né, caminha-se a passos lentos, porque ele respeita a adesão, a correspondência da criatura. Né? Por isso ele não pôde instituir, né, conscientizar as pessoas deste dom, mas nos deu o Pai Nosso, né? Oração tal que pedimos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? O fiat voluntas tua. Então, de maneira ainda que inconsciente, já pedimos a vinda desse reino, a vinda dessas verdades, até que veio, né? Está aí, se chegou. Podemos agora, com consciência, fazer, recitar estas orações com total propriedade e conhecimento do que são elas, do significado delas, do peso que elas, né, proporcionam, do peso que elas têm diante de Deus. Ou melhor, né, a oração do próprio Jesus, né, o próprio Jesus rezando em nós. E diante disso, quanto mais consciência se tem dessas verdades, mais conhecimento se tem, mais íntegra, verdadeira e com total propriedade podemos a fazer. Não nós, mas o próprio Cristo em nós. Né? E daí o, o devido e verdadeiro efeito delas.
Como ele disse, ele é rico, já não precisa, né, dos méritos, né, dos efeitos da vida de suas orações. Mas nós sim. Então ele nos doou, nos deixou para nós. Assim como a fé da Virgem Maria, assim como a vida dela, ela já não mais precisa, mas se dá a nós, se deu a nós, né? Cabe a nós agora, né, se servir desta vida, vivermos esta vida, a vida divina, né, a vida de Deus, não mais apegados às ninharias, né, a migalhas de nossa condição humana. E uma coisa que foi falada e é muito importante, né, a minha condição, como eu narrei, né, no começo, a minha condição era conveniente, era a vontade de Deus que eu me separasse da esposa para poder voltar à ordem. Mas a divina vontade nos chama a viver o seu divino querer, né, aonde estamos. Então, para vivermos isso, não é que eu tenho que, né, vender as minhas coisas e ir morar no meio do mato, né, numa roça, né, largar minha família, largar minhas coisas, sair do trabalho. Não é nada disso, é uma vida interior, né? É um processo de espiritualidade interior. Então, o que está fora é até o que vai favorecer para que eu viva internamente isso. As situações no trabalho, a lida com as pessoas no dia a dia na minha casa, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A minha situação era um caso à parte, né? Tanto que no nosso grupo de estudo ninguém passou por isso. Teve até a Keila que viveu uma situação semelhante, mas não foi caso de separação, tanto é que regularizou e houve também uma posição maleável da parte do esposo, né, decidido a mudar, né, a se corrigir. Então não há motivo para separação, mas apenas, né, estabelecer a ordem, né, e a divina vontade nos conduz a isso, a vivermos a ordem, o propósito ao qual fomos criados. Então, se está na família, permaneça na família, se está no trabalho, permaneça no trabalho, não tem que abandonar nada por conta do conhecimento e da adesão à vida na divina vontade. Se está na faculdade, continue na faculdade. Deus vai, né, organizar, ordenar tudo. E a tudo o seu tempo e seu devido lugar. No meu caso, como eu disse, havia esgotado todas as formas. Todos os meios já havia tentado. Foram 15 anos de união, 15 anos buscando, né, uma vida normal, uma correspondência, onde bem sabemos os dois lados precisa, né, se movimentar, precisa ceder. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, não adianta. É preciso caminhar junto. Não estou dizendo que ela tinha que viver a divina vontade, foi até o contrário. Chegou ao ponto dela dizer a mim, né, que ou eu ou Deus. Então, por aí já se dá para ver mais ou menos, né, em que pé estavam as coisas. Ou eu ou Deus na sua vida. Como diz, larga a mão dessa divina vontade. Era melhor quando você ficava lá quietinho no seu canto, rezando o seu rosário, né, não incomodava ninguém, não perturbava ninguém. Então, ou seja, enquanto eu estava calado no meu canto, né,
sem fazer nada, aceitando tudo calado, estava bom. Né? Quando eu tomei o propósito de tomar o meu lugar, né? De assentar no meu lugar de esposo, de chefe do lar, já não houve mais, né, espaço, lugar para mim, né, na vida dela. Para não dar mais confusão, então, pois bem, né, viva a tua vida que eu vou viver a minha. Né, como disse, né, ou eu ou Deus. Bom, então, tchau. É ordem, né? Da mesma forma, então, aquela pessoa que vive hoje, que não é casada na igreja e tal, então, para que se viva na divina vontade, precisa buscar ordenar essas coisas. Claro que não será do dia para a noite, Jesus sabe muito bem disso. Há situações que requerem um processo de nulidade, né, de um casamento anterior, né, reconhecer tudo isso e viver, fazer todo o processo, que é demorado, que às vezes até o outro tenha uma resistência, né, que como disse, se a divina vontade chegou até mim, necessariamente a minha esposa, né, no caso o esposo, a esposa, se um conheceu a divina vontade, necessariamente o outro não se deve forçá-lo a viver. Até nos casos aqui, todo mundo vive sozinho a divina vontade nesse sentido, né? Que o esposo ou a esposa não quis, né, viver. Então é uma adesão individual, é cada um, cada um. Nossa Senhora viveu a divina vontade, São José não. Né? E isso não é um impedimento, um empecilho. Né? O que é preciso é ser restabelecida a ordem, ser instabelecida a ordem. O casado, casado, né? O solteiro, solteiro. Né? E aqui, partindo para outro assunto, né? Continuando o trecho, o quanto Jesus anseia que conheçamos o propósito a qual cada coisa ele criou, né? A finalidade, os sentimentos dele quando ele criou as coisas, para que demos, né, a devida correspondência, o devido amor e reconhecimento, né, de cada coisa criada. A gente não sabe, a gente no máximo é grato por isso e aquilo, mas entrar no sentimento de Deus, né, isso não. E isso vai se dar, né, com os conhecimentos na divina vontade, né, com a nossa vida na divina vontade. É o que está por trás de cada coisa. Né, o agir, o movimento de Deus por trás de cada coisa. Que não é outro senão o amor dele para com a criatura. Né, como no trecho, né, que meditávamos ontem, ele criou todas essas coisas primeiro, né, ele fez esse jardim, né, para só aí então colocar a humanidade. Né, o amor dele que está em cada coisa criada. E lá no começo, Adão e Eva foi e deixou de lado, né, buscou seus próprios interesses. Mas pois bem, agora nos é dado de volta. Diante de todo esse conhecimento do que se foi, do que passou, nós hoje poder viver tudo isso com propriedade, né, com firmeza, com verdade, com a total adesão. Né? Assim como Nossa Senhora convicta de que como estavam as coisas, né, veio ela então a fazer tudo o contrário do que Eva fez, né, a corresponder a Deus em tudo. E somos nós hoje chamados a viver de igual forma, como disse, na, na proporção de cada um, né, na abertura de cada um. Né,
a correspondência de cada um, ao grau de correspondência de cada um. Mas o chamado da parte de Deus, né, é para que alcancemos a estatura de Cristo. E aí a importância, né, como foi falado, de não ficar nos efeitos dessa vida na divina vontade, mas conhecer a fundo, né, a ser um de fato com Ele. O que está sendo falado, né, que foi falado, e já foi falado antes, que a natureza tem muito mais a corresponder, a doar-se à humanidade, mas não dá. Ela é de forma restrita por conta do pecado, por conta da humanidade viver separada, né, da vontade de Deus, na desordem. Né? Os frutos são menores, menor quantidade e tudo mais. Né? Então tudo, até a própria palavra diz, né? A criação geme, sofre dores de parto, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Né, os filhos da divina vontade, os que retornariam à ordem, ao propósito a qual foram criados, para aí sim ela poder, né, também ter o total contentamento e a correspondência, né? Como foi dito outro dia, né, que no céu as almas bem-aventuradas hão de comer, comem, não por necessidade, mas por prazer. Né? É a ordem estabelecida por Deus. É o gozar desse amor de Deus, né? O desfrutar desse amor, essa vida plena. E enquanto não retornarmos a esse propósito, não a teremos. Né? Enquanto não nos restabelecer na ordem para o qual fomos criados a viver com o seu divino querer, a tirar de uma vez por todas a nossa vontade, as nossas intenções, as nossas preferências, o nosso gosto, o nosso egoísmo, e viver somente do divino querer. Né? Sobretudo, Deus encontrar em nós o seu repouso, Deus ter em nós o seu repouso, que como foi dito, né, o mundo, a criação para a nossa morada e nós para a morada de Deus. Né? Então, um completa o outro. Ao estabelecermos né, na morada que Deus nos fez com a vontade dele, com devida, a devida, né, o devido propósito a que fomos criados, Deus assim também poderá descansar em nós, né? É o sétimo dia, o dia do descanso de Deus. Né? E assim, todo o triunfo, toda a manifestação da sua glória, né? Ó dia feliz, ó dia feliz e eterno. Né? É estranho a criatura, né? Na sua vontade humana, ela quer resolver as coisas do seu jeito e consigo mesmo. Né? Fica horas e horas quebrando a cabeça para solucionar um problema, não recorre a Deus. E se recorre, não entrega plenamente a Ele, não se entrega a Ele. Né? Ah, Jesus está demorando muito para resolver, deixa eu dar o meu jeito aqui, deixa eu, né, passar o carro na frente dos bois, deixa eu tomar um dinheiro emprestado, enfim. Né? Não sofre as demoras de Deus. Deus não tarda. Deus capricha, né? Deus traz a situação, as coisas na hora certa, na hora dele. Né? Nos reconhecer dependentes dele e esperar nele. E aí a pessoa, na sua vontade humana, Deus não. Deus tem mais o que fazer do que ficar preocupando com essas minúcias minhas aqui. Né? Deus não se preocupa, não tem tempo para isso não. Né? E aí eu vou e tento fazer com a minha própria cabeça, com a minha própria vontade, do meu jeito. Não espera em Deus, né? Não confia nele. Como disse, a própria pessoa já diz, ele tem mais o que fazer.
Não conta com ele. Não traz ele para a sua vida, para a sua realidade. Né? Deus está lá no céu e você está aqui. E Deus está lá triste porque quer se dar a você e você não quer receber. Você não quer contar com ele. Já julga que ele tem coisas demais para fazer, coisas mais importantes a fazer do que dar atenção às necessidades do seu filho. Como ele mesmo disse, né, os passarinhos, né, não ceivam, não colhem, não guardam em celeiros, e, no entanto, Deus os dá o alimento. Não cremos na palavra, não vivemos a palavra. Queremos ser Deus, né, ser como Deus, né, a voz da serpente, sereis como Deus, né, dono da sua própria vida. Já na divina vontade, já essa vida na divina vontade é o que? É recebermos, acolher e usufruir, né, desses bens de Deus, né, dos seus atributos, da sua humanidade, da sua vida, né, humanidade e divindade, como foi dito, né, esse filho da divina vontade que alcançou um determinado grau, ele vive na terra já com o próprio Cristo ressuscitado, né, essa vida plena, né, cuja qual as realidades humanas não mais o perturbam em nada, né, mas ele vive unicamente para Deus e em Deus, né, e os acontecimentos, né, de sua vida terrena é tudo para a glória de Deus, né? Portanto, nada mais o perturba, né? Não é essa uma vida maravilhosa, né? A vida do Cristo ressuscitado em mim. Diante disso, não é uma tremenda perca de tempo eu estar ainda pensando em minhas coisas, como que eu vou resolver isso ou aquilo. Meu Deus, e essa e aquela situação. Ah, Senhor, perdoa a nossa ignorância, né? A dureza do nosso coração, né? A falta de fé, a falta de confiança verdadeira em Ti. Né? Às vezes se fala da boca para fora, mas na hora do vamos ver mesmo da situação, né? Em ato, né? Recua, né? Tintumbeia, né? Por não estar convicto ainda, né? Do que e quem é a divina vontade. Olha-se ainda em demasia, né? Para suas misérias, para suas paixões, para sua condição humana, né? Sai da frente, né? Deixa Deus viver em ti, né? Até tem aquela música tão famosa, né? Deixa Deus viver em ti. Não mais sonhar, mas viver por concreto a vida que é a dele, na sua. Até Jesus mesmo diz no livro do céu, né? Ele manifestando a preocupação dele diante de que Luísa não durará muito tempo, ou seja, que logo ela deve ser chamada, né, do meio de nós. E, e tamanhas verdades, né, os escritos que Jesus deu a ela, né, deu à igreja, deu a nós, está ainda como que sepultado, como ele disse. Né, não é conhecido, não é amado, os padres não querem saber, não divulgam, não tem interesse. Então é uma dor no coração de Jesus, né, essa rejeição, né, da parte da igreja, né, e se estende, né, a tantos outros. Né, e não querer conhecer e não se interessar de algo tão grandioso.
por algo tão grandioso. Aqui é importante a gente entender sobre a oração, né? Às vezes se fica apegado à oração de virtudes, né? A um texto, por exemplo. Uma vez que se reza o terço, o rosário, na divina vontade, esse texto, esse rosário, né? Ele sendo feito na divina vontade está no ato único de Deus, está em ato. Então ele continuamente, por meio dele, é derramado as bênçãos, as graças, né? O orvalho benéfico, tudo o necessário à criatura. De igual forma também, Deus está recebendo a glória, o louvor, a adoração, o amor por mim e por todos, porque um texto que eu rezo na divina vontade, eu tomo todos os textos, até é o que rezamos no oferecimento, né? Eu tomo todos os textos rezados, liturgia das horas, orações, música cantada, todo o olhar, né, a cada criatura, tudo é selado na divina vontade e entregue a Deus e dado, ofertado a Deus. E uma vez sendo tal ato feito na divina vontade, isso é contínuo, né? É contínuo, tem a manutenção continuamente. Então eu não preciso rezar o texto todos os dias. Esse é uma mentalidade humana. Ah, eu tenho que rezar o texto hoje para que Deus me abençoe, para que Deus resolva esta ou aquela situação. E amanhã eu tenho que rezar de novo. Não posso faltar dia nenhum. Muitas das vezes negligencio o meu dever de Estado, o meu ofício, né, as minhas obrigações, até mesmo falto com a caridade para com o próximo, por ocasião desse rosário que eu me obrigo a rezar todos os dias no horário tal e da forma tal e no lugar tal, para que Deus faça por mim tal coisa, ou mesmo para que Deus faça por outro, né? Por outro ainda há mais efeito que se for para mim, mas na divina vontade eu pego a todos, todas as orações e dou a Deus, e bem como também dou a Ele a glória por todos e é derramado sobre todos a graça de Deus. Né? Como dizia ainda há pouco, né? Eu saio das gotinhas e vou para os mares de potência, de amor, de sabedoria. E então, muito mais que eu ficar ocupado fazendo as orações devocionais, eu me ocupo em estar atento a Ele, ao que Ele quer, ao que Ele espera, às verdades, os conhecimentos que Ele traz. E procurar ruminar ali aquele ensinamento, né, para absorver, né, daquele ensinamento tudo, né, ao máximo, não para o meu bem, mas para corresponder a ele melhor, com mais consciência. Tá? Então tudo é para ele. Eu já não existo, eu já não sou prioridade, nunca deveria ser, mas tudo deve ser a prioridade, né, aos interesses dos interesses dele. Que é algo muito importante também, né, que foi falado que quase ninguém busca viver isso, né, no nosso grupo de estudo, né, buscar conhecer a Deus a fundo, a trazê-lo em tudo que vamos realizar na nossa vida, de modo a conhecer e agir com a vontade, né, plenamente dele, né, de modo que, como foi dito, né, se a isso não fazemos, vivemos dos efeitos na divina vontade. E não da própria vida verdadeiramente dita, né? A vida na divina vontade. Então é chamarmos Ele para tudo e em tudo que fazemos. A não dar um passo sem a vontade querida dEle. Né? Das ajudas de Jesus que foi falado, né, na escola. Né? Ele quer
que contemos com Ele, que recorramos a Ele. Ele é o doador de toda a sabedoria, de todas as coisas, né? E quer se doar, né? Se dar à criatura, né? Precisa Ele viver em nós, né? As resoluções dele, né? As praticidades dele, né? A ordem estabelecida por Ele. Mas é incrível, a gente não recorre a Ele, a gente insiste em querer fazer do nosso jeito, na nossa hora, com a nossa vontade, como foi dito, e aí vivemos dos efeitos, e não plenamente na divina vontade. Então não é, mas eu sou pequeno, sou isso, sou aquilo, mas então, justamente por isso, recorramos a Ele. Essa mentalidade de que Deus está ocupado demais, com coisas mais importantes, do que não vou incomodar Ele, não. É demoníaco isso, é diabólico, Que pai que não quer acompanhar o filho nos afazeres dele, sabendo que o filho não tem, capacidade de fazer, quanto mais Deus. É um orgulho, uma avareza tremenda, né? O pai quer essa interação, que tenhamos com ele, essa interação, de pai para com o filho, essa total dependência, né? A criação não fala, não tem voz, não pode dar a ele a correspondência, né? Nós sim somos sua imagem e semelhança, nós devemos dar, ter o conhecimento dele, os sentimentos dele, e assim, sim, corresponder a ele, interagir com ele, com essa total simplicidade, como de fato somos, de filho para com o pai. Simples, simples. A vontade humana é que traz, toda o empecilho, que Deus tem coisa mais importante para fazer, que Deus não se ocuparia disso ou daquilo. E aqui para encerrar, a partilha, vai dizer o livro do céu: minha filha, minha divina vontade simplifica a criatura. A esvazia tanto de tudo que a ela não pertence, que não fica outra coisa do ser humano que um complexo de simplicidade. Sermos simples. É a vontade humana que perturba, que atrapalha, que complica a nós. O ser simples, simples o olhar, a palavra, os modos, os passos nela, como dentro de um espelho se vê o selo da simplicidade divina. Por isso, quando meu querer divino reinar sobre a terra, não existirá mais o fingimento, a mentira, que se pode chamar princípio de todo mal, que a pessoa mente, a pessoa finge, vive de aparências, vive para manter um status, ser admirado, ser, a vontade humana, princípio de todo mal, enquanto a simplicidade como princípio de todo verdadeiro bem, será a característica que mostrará que aqui reina a divina vontade. Ontem mesmo ainda comentava no trabalho, uma criança estava de férias, fazia tempo que não ia lá na padaria, e aí ela falava: olha, fiquei tanto longe daqui que já nem lembro o teu nome. E aí a menina boconice lá ficou toda vermelha, de vergonha e tal. Mas aí foi o que eu disse a ela, tá vendo? Criança é bom por isso, elas não mentem. Não há fingimento. E é esse ser criança que precisamos ser, essa
sinceridade, né, a verdade. Né? Agora você deve saber que é tanto o nosso amor por quem se faz dominar por nosso Filho divino, que tudo o que queremos que faça a criatura vem formado primeiro em Deus mesmo e depois passa nela. E como sua vontade é a nossa, é uma, né? Como sua vontade e a nossa é uma, tem-no como ato seu e repete-o quantas vezes o queremos. Então quem vive em nosso querer divino é a portadora de nossas obras, a copiadora e a repetidora contínua delas. Com o olho de luz que possui dado por meu querer, olha fixamente em seu Criador para ver o que está fazendo, para absorvê-lo em si, para dizer-lhe: não quero fazer outra coisa senão o que faz Sua Majestade adorável. E nós nos sentimos duplamente felizes, não porque não sejamos felizes sem a criatura, porque em nós a felicidade é natural, mas porque vemos a criatura feliz, porque ela sim, sem a vontade divina, sem o querer divino reinar nela, é toda treva, toda infeliz, toda desordem. Né? Vendo ele a sua vontade divina reinando na criatura, o, o torna feliz. E nós sentimos duplamente felizes, não porque não sejamos felizes sem a criatura, porque em nós a felicidade é natural, mas porque vemos a criatura feliz, que em virtude de nosso querer se aproxima de nossa semelhança, ama com nosso amor e glorifica-nos com as nossas próprias obras. Sentimos que a potência criadora de nosso Fiat nos reduz, nos reproduz, né? Sentimos que a potência criadora do nosso Fiat nos reproduz e forma nossa vida e nossas obras na criatura. A criatura, mais uma vez, né, deixa o seu nada para viver no tudo que é Deus, no seu divino querer, com simplicidade, né, nessa correspondência mútua do amor dele. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.